Bom dia! Bom dia, meu povo, minhas alunas. Hoje é dia de live, quinta-feira, dia 23. Vamos ver. Dia 23 de novembro de 2023. Hoje é dia de live, hoje é dia de falar de cicatrização. Vamos aí chamar suas colegas, chamar suas profissionais parceiras. Vamos falar de cicatrização hoje. Eu sou a professora Mariana, falo bastante sobre cicatrização aqui no meu perfil, então se você ainda não me segue, começa a me seguir. Você vai entender a importância de você saber sobre cicatrização quando você tiver aquele paciente com dificuldade de cicatrizar. Hoje também eu quero falar sobre a necessidade da intervenção na cicatrização, mas também quero falar sobre o excesso de intervenções que a gente pode ter aí no processo cicatricial. Então, fica nessa live, participa comigo. Se você tá vendo esse vídeo depois, coloca ele aí, salva ele, né? Coloca ele para compartilhar aí entre os seus colegas. Se você já é minha aluna, que bom te ver por aqui. Seja muito bem-vinda novamente. Essa live é especialmente feita para você que já é minha aluna. Você sabe que sempre você tem um encontro comigo. A gente sempre se encontra para falar sobre os desafios aí do pós-cirúrgico, do atendimento da gestação e do edema. E esse encontro de hoje é especial para você, então seja muito bem-vinda. Para quem não conhece ainda o meu trabalho, eu sou esteticista, minha formação é estética, sou tecnóloga em estética, me especializei em saúde da mulher, sou professora já há mais de 10 anos e tenho me dedicado aí à pesquisa e ensino do pós-cirúrgico, assim como o atendimento gestacional e também os desafios aí de atender os edemas. Atualmente eu moro aqui no Espírito Santo, mas sou paranaense, curitibana, e tenho muito prazer em estar aí compartilhando o meu conhecimento. Também quero falar a respeito dos produtos que eu já tenho que estão disponíveis aí. Tenho alguns e-books que estão disponíveis na plataforma do Hotmart. E eles, durante o mês de novembro, eles estão com um preço muito especial, então aproveita. Tenho um e-book sobre atendimento gestacional, que é baseado em toda a minha experiência atendendo gestantes, mas também como doula. E tem um e-book sobre eletroterapia específico. Bom dia, Gel, seja muito bem-vinda. Também tem um e-book específico de eletroterapia no pós-cirúrgico, onde você pode aí tirar suas dúvidas e saber mais a respeito da eletroterapia no pós-cirúrgico. E também tem um e-book muito especial sobre estrias, que fala sobre os processos que nós podemos utilizar aí nas estrias, visando sempre a melhora desse processo, né, dessa alteração estética. Então, sejam bem-vindos. Essa live aqui, ela vai falar bastante sobre cicatrização, então se você ainda não domina o assunto, fica aqui, você vai saber mais sobre esse assunto. Se você domina também, vem compartilhar o seu conhecimento com a gente e colocar aí aquilo que você tem vivido nos seus anos aí de experiência. Bom, já que o assunto hoje é falar sobre cicatrização, é sempre importante a gente falar que cicatrização ele não é um processo somente envolvido no pós-cirúrgico. A cicatrização ele é um processo que também está envolvido em vários procedimentos estéticos que a gente faz. Quando a gente faz o microagulhamento, a gente está envolvido no processo cicatricial e regenerativo. Quando a gente faz uma limpeza de pele, a gente está no processo cicatricial e regenerativo. Quando nós fazemos um tratamento de estrias, também estou nesse processo. Então, esse tema, ele não interessa só para quem faz pós-cirúrgico, mas ele interessa para todo mundo aí que faz procedimentos estéticos. Nós estamos na era da harmonização facial e corporal. Nós estamos utilizando bastante produtos que fazem aí
uma inflamação nessas regiões, né? E nós estamos vivendo também uma fase onde nós temos tido bastante pacientes com inflamações e dificuldades de reparação, cicatrização devido a esses procedimentos. Então é muito importante que você que atende esse público também domine esse tema para que você consiga aí ajudar esse público e ter resultados cada vez melhores no seu trabalho. Se você já me acompanha, você sabe que eu falo bastante de laser, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre os outros aspectos que a gente tem envolvendo a regeneração. Então, vou falar sobre a cicatrização em si, vou falar sobre fatores de crescimento e, por último, vou encerrar falando sobre eletroterapia na cicatrização. Então, acompanha aí essa live que ela tá muito recheada de informações para você. Primeiro de tudo, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia da cicatrização? Na fisiologia da cicatrização, a gente tem várias fases, não é mesmo? Então, vamos lembrar que quando o seu paciente, quando o seu cliente sofre uma injúria, sofre um machucado, a gente tem aí o início do processo de cicatrização. Então, só deixa eu posicionar aqui pra gente dar uma olhadinha. Se você estiver vendo aí ao contrário, me avisa, tá? Bom, então começando a falar sobre a fisiologia da cicatrização. Se você trabalha com procedimentos estéticos, você precisa conhecer a fisiologia da cicatrização. Mas, prof, eu não trabalho com pós-cirúrgico, mesmo assim, eu preciso saber da fisiologia da cicatrização? Sim, porque ela está envolvida em praticamente todos os procedimentos estéticos. E muitas vezes, quando acontece intercorrência, eu não sei diferenciar se essa intercorrência está dentro do esperado, se ela vai se resolver sozinha ou se eu preciso fazer uma intervenção. Eu recebo muitas perguntas no meu WhatsApp e aqui no direct do Instagram. Prof, aconteceu isso, será que eu faço o quê? Ou será que eu devo fazer tal coisa? E isso ele é bem característico de um aluno que não conhece o processo de cicatrização. Não sabe determinar as fases e não sabe reconhecer se está tudo bem dentro da cicatrização. Então, mesmo que você não trabalhe com pós-cirúrgico, esse assunto aqui te interessa. Você precisa entender a fisiologia da cicatrização. Então, vamos lembrar um pouquinho que a fisiologia da cicatrização ela envolve 3 fases básicas que são a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de remodelamento. A fase inflamatória, ela começa a partir do momento que aconteceu ali a injúria. Aconteceu o machucado, esse é um momento para que você determine o início do processo inflamatório. Fez a cirurgia, começou o processo inflamatório. E essa fase, ela leva entre 3 a 5 dias para acontecer. Nessa fase, eu tenho ali a preparação do corpo para começar a fazer o processo de reparação daquele lugar. Então, eu tenho o disparo aí do meu corpo de várias substâncias que vão começar a produzir fatores de crescimento para fazer essa reparação tecidual, Então, eu tenho o início da fase inflamatória, o disparo dessas citocinas que vão começar a fazer com que o corpo produza esses fatores de crescimento que vão começar a fazer essa reparação tecidual. No processo inflamatório, a gente sempre fala daqueles 4 cardeais da inflamação, que são a dor, o rubor, o calor e o tumor. Nós sempre vamos ter essas características aí envolvendo o processo inflamatório. Então, eu sempre falo para as minhas alunas que uma forma da gente lembrar é quando a gente tira um bife ali na manicure. Eu tirei um bife ali na manicure, né? Ela tirou um bife do meu dedo ali, ele inflama, ele vai ficar ali aproximadamente 3 dias, meio dolorido, às vezes fica alto, vermelho a região. É as características do calor, do rubor, do tumor e da dor.
Então, esses são os 4 cardeais, as 4 bandeirinhas que me sinalizam que eu estou no processo inflamatório. E aí, quando eu entro na fase proliferativa, que é a fase que o meu corpo vai fazer colágeno, que ela vai começar a reparar, que ela vai começar a produzir tecido para o fechamento dessa injúria, para o fechamento desse machucado. Então, nesta fase, que é a fase da proliferação, eu tenho maior expressão de colágeno tipo 3, que vai começar a fazer ali o preenchimento dessa ferida. E aí eu começo também a ter a cobertura dessa ferida. Bom dia, Raquel. Eu vou ter a cobertura dessa ferida, eu começo a produzir epitélio epitelial, né, o tecido epitelial que vai começar a fazer a cobertura dessa ferida. E a última fase que eu tenho é a fase do remodelamento, onde esse colágeno vai ser transformado em outro tipo de colágeno. E eu vou ter aí a finalização dessa cicatriz e até mesmo a acomodação dessa cicatriz, né? Muitas vezes seu corpo vai reconstruir essa cicatriz algumas vezes, reposicionar essas fibras de colágeno e vai ajeitar tudo mais. Bom dia, Paola! Então, nós temos aí essas 3 fases básicas, você precisa saber sobre as 3 fases da cicatrização, isso precisa estar muito dentro de você e você precisa saber também como identifica essas 3 fases. Vou atender um paciente que aconteceu uma injúria na pele dele, indiferente de ser pós-cirúrgico ou não, e aí quantos dias faz que isso aconteceu? Faz 5? Faz 7? Estou na fase proliferativa, mas eu ainda tenho algumas características do processo inflamatório, porque eu tô vendo que tem dor, porque eu tô vendo que tem calor, porque eu tô vendo que tem ainda edema. Então, eu ainda tô com algumas coisas do processo da inflamação, né, da fase da inflamação, então eu estou sabendo identificar essas características. Então, a primeira coisa que você precisa saber é as fases da cicatrização, a fisiologia da cicatrização, porque ela é que determina se tá tudo bem. Vou dar algumas dicas básicas aí para você que está acompanhando essa live, para você saber identificar se tá tudo bem. Estou com pacientes que estão na fase inflamatória, então entre 3 e 5 dias pós-injúria. Esse paciente está apresentando edema, isso é normal? É super normal do processo inflamatório. Ele está sentindo dor, isso é normal? É super característico da fase inflamatória mesmo. Professora, eu estou com bastante secreção saindo dessa ferida, é normal? É. Atividade ali dos macrófagos e as próprias citocinas que abrem o fluxo sanguíneo vão fazer mesmo essa lavagem de dentro para fora. Então, a gente vai ter ali esse líquido saindo muitas vezes dessa injúria, desse processo cirúrgico que o meu paciente pode ter feito, tá? Então, essas são coisas básicas do processo inflamatório. Tá tudo bem, né? O que não tá tudo bem? Meu paciente está sangrando bastante na fase inflamatória. Isso é normal? Não. Está formando hematomas, grandes coleções de sangue. Isso é normal? Não é normal, porque no processo inflamatório eu já tive o processo de coagulação, então não é normal o sangramento nesta fase, tá? Estou com um paciente de 10 dias, as feridas, né, o processo cirúrgico que ele fez está tudo aberto, isso é normal? Tá? 10 dias eu ainda não tenho o processo de cobertura dessa parte, eu ainda... Se não foi dado ponto, né, uma ferida que não tem ponto, enfim, ela vai estar ainda aberta, né? Ela pode estar ali com uma casquinha em cima, começando, mas ela ainda é uma ferida aberta. É normal? É normal. Uma característica bem grande do processo inflamatório, e eu sempre falo isso para as minhas alunas, é sentir um cheiro forte de ovo. Então, estou atendendo meu paciente, sinto aquele cheiro forte de ovo, né? É uma característica bem grande do processo inflamatório, do processo proliferativo,
tá? Então, se você tá ali na fase proliferativa, as feridas estão limpas, né? O processo tá indo tudo bem, tá tudo tranquilo, isso é normal. Geralmente, a nossa dificuldade começa quando nós estamos chegando perto do 20º dia. Ou seja, a gente já está se aproximando da parte proliferativa, né? O final do proliferativo e entrando no remodelamento. Aí eu tenho aquela incisão cirúrgica que estava fechadinha e ela começa a abrir uns espacinhos ali e eu falo, nossa, mas o que está acontecendo? O que está abrindo a pele desse paciente? Não é possível, né? Isso se deve, né, a muitas situações. Primeiro, se o paciente não está mantendo repouso, então às vezes ele fica mexendo os braços bastante ali, né? Ou ele já está dirigindo, e aí a gente começa com as dificuldades, então, do processo de fechamento e reepitelização, que seria o final da fase proliferativa e o início da fase do remodelamento, ok? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero falar também sobre fatores de crescimento, que é algo que você também precisa saber. Se você é esteticista, se você é da área da estética, você já ouviu falar de fatores de crescimento. Coloca aí nos comentários quais são os fatores de crescimento que você já usa aí no seu dia a dia. Então, explicando para quem ainda não sabe o que são fatores de crescimento. Fatores de crescimento, eles são produzidos pelo nosso próprio corpo, tá? Eles são substâncias ali que meu corpo vai produzindo para fazer reparo tecidual. Se você vai lá na manicure e tira um bifinho, você produz fatores de crescimento para conseguir reparar esse pedacinho ali da sua pele. Se você faz uma grande cirurgia, você também vai fazer vários fatores de crescimento para conseguir reparar isso. E as pesquisas têm mostrado que muitas vezes a nossa dificuldade de cicatrizar, ela está relacionada com os fatores de crescimento, tá? E aí hoje eu quero citar um artigo muito interessante que está disponível lá no Cielo. Se você quiser receber o link desse artigo, você pode me chamar no direct depois que eu te envio, que é um artigo de 2016 que detalha os fatores de crescimento e, inclusive, fez uma experiência com ratas, onde foi feito ali um machucado nesses animais e foi utilizado fatores de crescimento. Bom dia, Thaís! Foi utilizado fatores de crescimento para reparar essa cicatrização, né? Ajudar nesse processo cicatricial. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esses fatores de crescimento, falar sobre os básicos, né? Então, ó, se você já é esteticista, se você já trabalha com fatores de crescimento, coloca aí os fatores que você já conhece. Mas eu quero falar de alguns que são muito básicos para nós que trabalhamos com estética. Primeiro, começando pelo fibroblástico, que é um bem comum mesmo na área da estética, até você encontra ele de maneira individual à venda, tá? Que ele trabalha com o estímulo no fibroblasto para ele fazer colágeno. Então, esse fator de crescimento fibroblástico, ele vai atuar ali incentivando o fibroblasto na fase proliferativa para fazer mais colágeno, tá? A gente também tem o fator de crescimento insulínico, esse eu acho fantástico, gente, que ele vai ser produzido para fazer a proliferação celular, mas ele também vai auxiliar nossa produção de colágeno e elastina. Então, ele também vai atuar na produção do colágeno e de elastina. Colágeno e elastina são proteínas importantíssimas para a nossa reparação tecidual. Prof, mas eu não trabalho com pós-cirúrgico, mas você trabalha com fibroblasto. Se você trabalha com flacidez, você trabalha com fibroblasto. Se você trabalha com cicatriz, você trabalha com fibroblasto. Se você trabalha com estria, você trabalha com fibroblasto. Se você trabalha com rejuvenescimento facial, você também trabalha com fibroblasto. Então, a gente
mesmo que a gente não esteja na área do pós-cirúrgico, essas coisas estão no nosso dia a dia, porque os tratamentos estéticos, eles estão relacionados à produção desses fatores de crescimento no nosso corpo, tá? Então, eu tenho o insulínico, que ele faz essa proliferação celular, e ele também aumenta ali a produção de colágeno e elastina. A Raquel disse que está anotando as dicas. Isso, Raquel, aproveita. Essa live não vai ficar disponível, depois eu vou colocar ela no modo privado, tá? E aí, para receber essa live, você vai ter que me mandar uma mensagem. Eu também tenho o fator epidermal, que ele está relacionado a fazer queratinócitos, a fazer uma nova epiderme, a fazer a cobertura dessa pele que foi aí machucada. Então, eu tenho, já falei dos fatores, né, fibroblástico, insulínico e epidermal, e eu também tenho o fator vascular endotelial. Esse também eu acho muito fantástico, gente, porque ele vai trabalhar com a angiogênese, ou seja, fazer novos vasos sanguíneos e linfáticos após o processo do machucado, após o processo da injúria. Então, o insulínico, o vascular endotelial, ele é tão bacana porque ele trabalha tanto com a angiogênese quanto com a granulação, ou seja, ele consegue modular a granulação durante o processo de proliferação, segunda fase do meu processo de cicatrização. Nessa segunda fase, que eu tenho proliferação de colágeno, que eu começo a fazer a reparação, é muito importante que eu tenha nutrição. Então, se eu não tiver vaso sanguíneo nessa fase, se eu não tiver ali uma irrigação sanguínea suficiente, esse tecido morre. E aí eu não consigo terminar a cicatrização. E essa é uma característica muito grande de pacientes diabéticos, tá? Os diabéticos, eles têm uma dificuldade nessa produção de novos vasos sanguíneos. E aí eu começo a ter necrose. Então, você vai fazer qualquer procedimento em um paciente diabético, principalmente aqueles que já são diabéticos há bastante tempo, esse paciente tem dificuldade de produzir esse fator de crescimento. E as pesquisas mostram que esse fator vai ser muito importante nas pessoas diabéticas. Então, se você atende pessoas diabéticas, esse fator vai ser importante. E ele também atua no início da cicatrização. Então, esse fator ele vai ser importante quando eu utilizo ele no começo da fase inflamatória, no começo da fase proliferativa. Ele já não vai ser tão importante quando eu estou chegando no final da fase proliferativa e entrando na fase da remodelação. E por último, eu tenho o fator de crescimento plaquetário. Esse é menos conhecido. Aliás, gente, nós temos mais de 80 fatores de crescimento conhecidos aí no nosso corpo. Mas a gente trabalha com 5 ali que são os principais, né? 4 que são os mais conhecidos. A gente não trabalha com todos. E quando eu falo trabalho, eu tô falando de cosmético mesmo e manipulação de fatores de crescimento. Tá? Existem cosméticos que possuem já na sua formulação esses fatores de crescimento, mas eu também posso ir na manipulação e pedir, inclusive, alguns fatores separados. Esse último que eu falei é o plaquetário, que ele trabalha com a inflamação, a granulação, a reepitelização e a remodelação do colágeno. Paola, eu acredito que você esteja perguntando do vascular endotelial, que é o fator de crescimento que vai fazer angiogênese e granulação, mas que deve ser usado no início do processo de cicatrização. Vou repetir aqui, gente, eu tenho uma cola aqui, tá? Não é porque eu sou professora que eu preciso saber tudo de cor, muito pelo contrário, eu tenho muitas anotações e esse é um dos motivos porque eu escrevo bastante, né? Por isso que eu tenho e-books, enfim, eu escrevo bastante porque também é uma forma de memorização e uma forma da gente ter um material disponível para a gente estudar quando é preciso.
Muitas vezes, quando eu tô com uma dificuldade com o paciente, eu recorro a essas anotações, essas coisas que eu já vi, mas que também, muitas vezes, a cabeça da gente não vai lembrar tudo ali exatamente na hora, tá? Repetindo, gente, eu falei aqui de 5 fatores de crescimento que são básicos, né? Que a gente vai produzir na cicatrização e que são manipuláveis e que a gente encontra também em cosméticos. Falei primeiro do fibroblástico, que é aquele que vai atuar no fibroblasto para ele começar a funcionar. O insulínico, que trabalha com a proliferação de células e também com a produção de colágeno e elastina. Falei sobre o epidermal, que ele está muito envolvido com a cobertura dessas feridas. O vascular endotelial, que ele é responsável pela angiogênese e granulação, ou seja, ele vai atuar na fase inflamatória e também na proliferativa, fazendo aí novas células. E também o plaquetário, que ele consegue ter várias funções, né? Ele vai atuar tanto na modulação da inflamação, da granulação, que é fazer essas novas células, da reepitelização e da remodelação. Esse fator de crescimento plaquetário, ele é super importante e ele vai estar envolvido em todas as fases do processo cicatricial, tá? Então, o fator de crescimento, ele pode ser uma alternativa para você que está trabalhando com esses tratamentos, né? E você vai ter aí... Oi, Rafa, bom dia! Você vai ter aí esses fatores acontecendo no corpo. Aí, a gente entra, né, no grande X da questão, que é o objetivo dessa live, que é justamente discutir com vocês quando eu tenho necessidade de realmente intervir nesse processo cicatricial. E aí eu quero a participação de vocês, né? Quando que eu percebo que eu tenho necessidade de intervir no processo cicatricial? Então, quero que vocês contribuam aí. Paola é esteticista, ela é lá da região de Campina Grande do Sul, né, Paola? Então, participa aí com a gente. A Raquel é lá da região de Campo Mourão também. Participa aí com a gente, Raquel. Quando será que eu preciso intervir nesse processo todo aí da cicatrização? Quando que eu percebo que apenas drenar não é necessário? A gente também tem uma questão, gente, relacionada, né, voltando para o pós-cirúrgico aqui, que muitas vezes a gente só vai observar isso lá na fase do remodelamento. Porque antes disso, tá tudo coberto com cola, ou às vezes tá com, né, bastante cobertura, bastante curativo em tudo, a gente não consegue ver. Então, eu vou observar isso mais lá quando é retirada essa cola, ou quando o micropore é removido, ou quando essa cobertura é removida, tá? Eu até esses dias fiz uma consultoria com uma aluna que a gente discutiu bastante a respeito disso, né? A intervenção precoce, quando que essa intervenção deve ser o seu objetivo enquanto pessoa que atende aí esses pacientes. E a gente chegou à conclusão que em algumas situações eu preciso intervir precocemente. Principalmente quando eu tenho, por exemplo, alguns processos cirúrgicos que vão ser muito agressivos. Especificamente, estávamos falando de lipo de papada. E aí a gente desenvolveu, né, uma estratégia para ela trabalhar prevenindo a formação de fibroses nessa lipo de papada, né? É um procedimento que ela faz bastante. E a gente definiu uma estratégia baseada nas evidências científicas aí, que então a intervenção precoce, no caso dela, valeria a pena, tá? Mas vamos falar do nosso dia a dia aí. Quando será que a intervenção, ela realmente vale a pena? Bom, gente, eu sempre parto do princípio que o seu corpo sabe fazer o processo fisiológico. O nosso corpo, ele é uma máquina
que está ali o tempo todo se reparando. O processo de cicatrização, o processo de reparação não é uma novidade, tá? Desde que você nasceu, o seu corpo está envolvido nesse processo de reparação aí. Você ralou o joelho na sua infância, ele fez o processo de reparação. Você caiu, machucou o cotovelo, ele fez o processo de reparação. Depois, quando você fez alguma cirurgia, ele fez o processo de reparação. Então, o seu corpo, ele tem uma fisiologia, né, que vai fazer esse processo naturalmente. Então, as intervenções precoces, elas devem ser muito pensadas, né, baseados no quê? No histórico do paciente. Então, eu tenho um paciente que é diabético, ele é diabético há mais de 10 anos. É um diabético insulínico dependente, ou seja, ele usa a insulina todos os dias ali para ter seus níveis de glicose regulados. Esse paciente, ele tem características de um paciente que vai ter dificuldade de fazer angiogênese. Nesse paciente, a intervenção precoce é muito adequada. Tá? E eu posso fazer isso tanto com os cosméticos, tanto com os fármacos, tanto com a eletroterapia. Então, vou dar aí algumas dicas, né? Eu não gosto dessa palavra dicas, porque o objetivo aqui é te ensinar, não é te dar dicas. Aqui não é um almanaque, né? Uma revista. Aqui é uma super live, então ela é séria, ela tem o objetivo realmente de te ensinar. Bom, então, qual seria a intervenção que eu posso fazer nesse paciente, por exemplo? Eu posso utilizar aí equipamentos que vão me ajudar a fazer esse processo, né, de reparação de vasos, tá? Eu teria aí LEDs, lasers, mas eu também tenho a microcorrente. Não esquece da microcorrente, gente, que ela é muito eficaz, fundamental se você é uma pessoa que trabalha com reparação de pele, você tem que lembrar da microcorrente. Obrigada, meu amor. Então, a gente poderia começar a intervenção precoce desse paciente utilizando equipamentos que vão ajudar a aumentar o metabolismo celular. A microcorrente entraria aí. Eu também posso utilizar equipamentos que favoreçam o crescimento de vasos sanguíneos. O laser e o LED também se encaixaria nesse probleminha aí que eu tenho, tá? Segundo caso, eu tenho um paciente com mais de 60, 70 anos. A pele dele não cicatriza igual a pele de um paciente com 30 anos, tá? Ele já é uma pessoa idosa que vai ter uma cicatrização um pouco mais devagar. E aí, gente, eu tô falando de casos reais que as minhas alunas têm me relatado, né? Esses dias uma aluna minha atendeu uma paciente de 70 anos que estava fazendo abdominoplastia. Então, veja bem, essa paciente, ela vai cicatrizar igual uma pessoa de 30 anos? Vai ser mais demoradinho, tá? E ela ainda era uma paciente fumante. Então, eu tenho outro agravante. Se eu fumo, eu reduzo o calibre do vaso, logo eu diminuo a alimentação desses locais. Logo, esses locais vão ter dificuldade de manter as células que ele produzir. O meu corpo pode fazer um monte de células, gente, mas se ele não tiver irrigação, a célula morre. Lembra disso, tá? Então, eu sou lá na minha formação em 2011. Em 2011, a gente estava descobrindo os fatores de crescimento na estética. A gente usava o fator de crescimento fibroblástico em tudo, porque a gente achava que era melhor prevenir uma dificuldade de cicatrização. Só que o fibroblástico, ele tem um grande problema, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo colágeno demais. Então, nem sempre o fibroblástico é a saída. Muitas vezes, induzir os outros fatores de crescimento vai ser melhor, tá? Citar aí uma última dificuldade que eu posso ter. Então, tenho bastante pacientes de pós-parto que fizeram cesárea. E aí a cesárea nunca cicatriza, ela tá sempre inflamada. Ela, como se ela fosse entrar no processo de remodelamento, aí ela volta de novo pro processo inflamatório. E muitas vezes o obstetra deixa
o fio ali, a linha que foi utilizada para fazer a sutura por muito tempo, né? Esses dias eu atendi uma paciente que ficou 30 dias com o fio, a sutura, porque a médica disse que pode ficar 30 dias. Então, eu começaria a fase do remodelamento, mas eu tenho um corpo estranho, então eu volto para a fase inflamatória. O corpo volta a fazer inflamação e aí ele fica nesse ciclo infinito até que eu tire esse agente que está ali provocando essa inflamação. Isso é bem comum, não foi só um paciente que eu peguei dessa situação, tá? Nesse caso, eu preciso modular essa inflamação. E eu posso modular essa inflamação com muitas coisas, né? Eu posso fazer isso com eletroterapia, eu posso fazer isso com óleo essencial, por exemplo, regular essa inflamação. Então, ir diminuindo essa inflamação, né, até que seja removido esse corpo estranho. E aí, se houver necessidade, eu começo a entrar com uma intervenção para fazer fibroblastos, para ativar os fibroblastos, para fazer queratinócitos, para fazer reepitelização, para fazer vasos sanguíneos, mas eu preciso identificar. Então, primeiro ponto que você deve lembrar: faça uma boa anamnese antes de atender qualquer paciente. Entenda o histórico do seu paciente e entenda quanto esse histórico está envolvido no processo de cicatrização. Tá? Depois de você fazer uma boa anamnese, você já vai conseguir saber aí quais são as estratégias que você pode utilizar. Segunda coisa, saiba definir as fases da cicatrização. Entenda qual fase de cicatrização o seu paciente está. Ou se ele, por acaso, não está inflamando novamente, mesmo uma fase proliferativa, porque isso pode acontecer. Ok? Então, entenda isso. E terceiro de tudo, se prepare para usar a intervenção de acordo com o que o seu paciente precisa. Então, eu vou citar várias intervenções que a gente tem. Usar microcorrente é uma intervenção, usar óleo de copaíba é uma intervenção, usar radiofrequência é uma intervenção. Tudo isso é intervenção. Até a drenagem linfática que você faz lá no seu paciente, que você acha que é uma coisa super inocente, é uma intervenção que você está fazendo nesse processo cicatricial. Tá? Entendo que cada uma dessas intervenções fazem para que elas sejam benéficas para esse processo cicatricial. Acabei de falar de drenagem, né, que nem é o assunto dessa live, mas é uma intervenção que a gente faz para aumentar o bem-estar do paciente e também ajudar ali, né, a aliviar essa inflamação que muitas vezes a gente tem muito grande. A gente está trabalhando, gente, com cirurgias cada vez mais agressivas. Tá? A cirurgia plástica ela tem ficado cada vez mais agressiva, ela tem, né, a gente tem cada vez lipado mais, a gente tem repetido essa lipoaspiração, a gente está cada vez trabalhando com procedimentos mais agressivos. Então é normal que nossos pacientes inflamem bastante, que você tenha um processo inflamatório grande. Tá? Mas para isso você tem que entender como que tudo isso funciona, como que o processo aconteceu, ok? Alguma dúvida, gente? Algo que eu possa aí te ajudar a solucionar aí dentro do seu dia a dia, né? Lembrando que eu dou cursos de pós-cirúrgico online, onde eu trabalho bastante com individualização. Então, se você for fazer um curso comigo, você vai fazer um curso você e eu. Cursos online, mas que são ao vivo e que são direcionados para as suas dificuldades. Então, se você é uma paciente que não trabalha, você é um aluno que não trabalha com pós-cirúrgico, eu trabalho com pós-gestação, eu só trabalho com gestantes, a gente vai adequar o conteúdo para você. Eu já trabalho com isso, eu estou precisando só de uma atualização, a gente vai ajustar o conteúdo para você. Eu também trabalho com consultoria. Então, é bem comum eu receber alunos que começaram um trabalho novo, começaram algumas atividades novas e aí tem algumas dificuldades para ajustar os tratamentos com essa realidade nova, né? Eu também posso te ajudar aí nesse caso. E eu também tenho os meus e-books à venda. Se você entrar no link do meu perfil, você consegue acessar ali e adquirir o seu e-book, né? Para você ter todo o conhecimento aí que pode te ajudar a começar os seus tratamentos,
ok? Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês nessa live, quero agradecer que vocês ficaram aí comigo nessa quinta-feira de manhã, foi um prazer ter vocês aqui, gostei demais de falar sobre esse assunto, é um assunto complexo. Provavelmente, né, se isso fosse uma aula de faculdade, não seria uma aula de pós-graduação e não de faculdade, né? Já é um assunto um pouquinho mais caminhado aí para quem trabalha com isso. Mas fiquei muito feliz com a participação de vocês. Shell, vai ser um prazer ter você como minha aluna, vou ficar muito feliz com isso, você pode ter certeza. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Chegou, já estamos terminando aqui. Fiquei muito satisfeita com a participação de vocês, ok? Um grande abraço para todas, um beijo e até a próxima.